Olha que interessante, hein? A qualquer momento, Jacques Wagner pode anunciar o resultado da conversa com Lula. O Jacques Wagner tem dito que não será tratado como José Dirceu. Vocês se lembram? No mensalão, Lula disse: não fui eu. Não sei de nada. José Dirceu matou no peito e assumiu todas as culpas. 2004, 22 anos se passaram. José Dirceu nunca mais teve um mandato parlamentar. Jacques Wagner já não tem a idade que José Dirceu tinha naquela época. Jacques Wagner é um senhor bastante idoso já. A sua biografia, se acredita, se importa com isso, a sua carreira política acabará se Lula forçar a matar no peito. Jacques Wagner tem dito que não cairá sozinho. Há uma reunião marcada para instantes em que toda uma pressão de Lula, do entorno do PT, para que Wagner peça licença. Wagner sabe que se licenciar, abrirá também espaço para sua campanha de reeleição pelo Senado na Bahia realmente derreter. Sem mandato, Jacques Wagner será facilmente cassado, perderá direitos políticos e poderá ser preso sem muito tardar. E pega uma bela cana. Avizinha-se um momento de lei e ordem no país. Um governo conservador, com um parlamento conservador e uma América do Sul e América Latina conservadora. Pode pegar cana pesado o senhor Jacques Wagner, ele sabe disso. Não é um tolo, não é um tolo. Muito bem, olha que interessante. Dizem que tem muitos políticos da Bahia, desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, com temor, um temor terrível. O que é que vai sair dos celulares que foram apreendidos na última quarta-feira em busca e apreensão na Bahia, em casa de Jacques Wagner, enteado, o pai do enteado, né? É um negócio assim, rapaz. Bom, e o Jacques Wagner? Então, teria mandado avisar que não aceitará ser tratado como José Dirceu. E disse que vai entregar. Veja bem, a dúvida que se faz é o seguinte: as pessoas já estão dizendo aí, quem é o dono do Banco Master? Jacques Wagner fazia isso só para esses apartamentos 2 milhões, o dinheiro para... Quem era? Ou era o intermediário, como já se disse? A ponto de o Cláudio Humberto, diante desse escândalo, Cláudio Humberto, jornalista veterano, aqui na Rádio Bandeirantes, chegará a indagar o seguinte: a relação de Lula com Vorcaro tem que ser explicada. E aí você pode pensar: doutor, eu não acredito. O Cachaucha, depois de tudo que passou, faria de novo? É da natureza do escorpião. Tem eleição, é assim que acontece, né, Cláudio Humberto? O ano voa. Tem um monte de coisa das minhas promessas que eu nem comecei a fazer ainda, entendeu? Nem comecei a cumprir, a gente já tá na metade do ano. Mas, para liberar dinheiro, tá suficiente. O governo Lula já liberou mais de 18 bilhões de reais só em emendas parlamentares. Efeito é eleição, Cláudio Humberto? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Paula, muito boa tarde. Exatamente, né? O governo Lula dá sinais de que está quebrado. Em 12 meses gastou 140 bilhões acima do que arrecadou. Portanto, temos esse rombo aí em apenas 12 meses. E apesar de haver aumentado cerca de 30 impostos, 30 tributos no país. O governo contingenciou recursos à maioria dos ministérios, mas não falta dinheiro no balcão de negócios ali com o parlamento para a liberação de emendas parlamentares para deputados e senadores. No total, já foram liberados, Paula, por Lula, mais de 18,4 bilhões de reais em emendas somente este ano. O dado que impressiona é o total pago somente no mês de maio, 14,1 bilhões de reais, 77% do total pago em 2026. O que aconteceu em maio para bater esse recorde de liberação de emendas parlamentares? 14,1 bilhões em apenas um mês. Aconteceu a sabatina e a indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal. Perdeu. Lula jogou pesado, liberou toda essa grana para parlamentares, mas ao seu indicado,
ao Supremo, acabou rejeitado, como a gente acompanhou, né? Para termos uma comparação, enquanto em maio de 2026 Lula pagou 14,1 bilhões em emendas parlamentares, no ano passado, no mesmo mês de maio, foram apenas entre aspas, né, 188 milhões de reais. Junho nem acabou, mas o governo já pagou 605 milhões de reais a deputados e senadores. Quer dizer, não falta dinheiro, né, para essa gente. Mas assim, para que serve tanto dinheiro? O emendas parlamentares é um direito que os deputados e senadores têm de indicar a aplicação de um determinado volume de dinheiro. Cada um tem o mesmo valor para indicar. E com isso eles escolhem ali o que for. A ideia é que deputados e senadores destinem recursos para programas e obras da sua base de apoio. É aquela escola que precisa ser reformada, a ponte que precisa ser construída, coisas dessa natureza. Só que não, né? Só que na prática acontecem coisas bem diferentes disso, né? O caso, por exemplo, no Ceará. Tem um deputado lá, Paulo, chamado Yuri Paredão. Yuri do Paredão. O nome dele, na verdade, é Yuri Bruno, mas é conhecido como Yuri do Paredão, deputado federal do MDB do Ceará. Pois bem, ele pegou R$1,5 milhão de reais das emendas dele e simplesmente mandou para o Ministério do Turismo, para que o Ministério do Turismo distribuísse para 5 prefeituras que receberiam, que contratariam o show do cantor de música de forró, Jonas Esticado. Já ouvi falar? Olha, eu sou nordestino, nunca ouvi falar nesse... O cara deve ser bom, né? Cobra R$300 mil por show. Jonas Esticado. Mas o que é que o deputado federal Yuri do Paredão tem a ver com Jonas Esticado? Ele é simplesmente o empresário do artista. O deputado, veja que coisa, a que ponto chegamos. O deputado pegou R$1,5 milhão das suas emendas, mandou para o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo destinar a 5 municípios que estavam contratando o contratado dele, Jonas Esticado, para fazer shows. R$300 mil cada show, e com isso dinheiro público na veia, né, beneficiando o próprio deputado dono das emendas. É para isso que serve a emenda parlamentar, viu, Paulo? Essa história de pegar dinheiro público para meter aí torrar e acontecer esse tipo de coisa, de corrupção, para contratar banda, dinheiro público para contratar banda aos milhares, centenas de milhares, 300 mil, o cachê está até baixo. Isso não. Se o povo fosse um pouquinho mais consciente, o povo diria, não, queremos isso não. Mas... Jonas Esticado e o Yuri do Paredão. Só podiam trabalhar junto ou ser parente, hein, Cláudio? Olha, eu confesso a minha ignorância cultural, de cultura musical. Eu nunca ouvi falar desse cantor, mas me dizem que lá no Ceará é um sucesso. Realmente é muito... Mas é assim, não precisava se beneficiar de dinheiro público das emendas parlamentares, né? Olha, predestinados, diria José Simão, hein? Ô Cláudio Merto, como é que está o clima aí para a saída do senador Jacques Wagner da liderança do governo federal no Senado, hein? Azedou? Tô sabendo que a nossa entrevista ajudou a azedar toda essa relação aí. Porque ele mentiu durante a entrevista, né? O jornal Estado... Jacques Wagner mentiu durante a entrevista ao próprio Cláudio Humberto. O Estadão acabou, uma reportagem muito bem feita, aliás, acabou revelando no fim de semana que o que ele afirmou durante a entrevista que concedeu a você e ao colega da Band News em Salvador, o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula na Câmara, disse que o dinheiro, os dólares e euros, milhares, encontrados em endereços dele na Bahia e também aqui em Brasília, eram, na verdade, a soma, o somatório das diárias que ele recebeu ao longo do mandato para fazer viagens, missões ao exterior, etc. e tal. E verificou-se na reportagem que isso não é verdade. Os repórteres do Estadão foram atrás de todos os valores, conseguiram fazer um levantamento completo de tudo o que ele recebeu como diárias para viagens internacionais
e o valor recebido não chega nem perto do que foi apreendido pela Polícia Federal na quinta-feira passada. E, portanto, é um dinheiro bastante expressivo, né? Corresponde a mais ou menos um ano de salário de Marajá de um senador da República, né? Bom, e tem outras questões em relação às quais ele foi questionado e acabou contando lorotas, né? É o caso de ter dito aqui na Band News TV, naquela entrevista exclusiva, que mal conhecia o Daniel Alvorcaro. Nem conheço, né? E o que a Polícia Federal descobriu nas mensagens que acabou obtendo, né, nos celulares do Daniel Alvorcaro, é que Jacques Wagner atuava como uma espécie de menino de recados dele para Lula, o presidente da República. Que, aliás... Esse é o ponto. Então não havia... A PF já tem esse material. Já tem essas provas. A relação não era uma relação de um senador corrupto que colocou o mandato que é do povo, não a serviço do interesse do povo, mas a serviço de interesses privados, fazer lei para beneficiar o Banco Master e as empresas locais. Não é só isso, um senador corrupto que se prestou esse papel. Segundo provas que a PF tem, o Jacques Wagner era o moleque de recado. Ele recebia a ordem para fazer isso. E está se dizendo que a ordem vinha de Lully. É outra coisa que precisa ser explicada, né? Essa relação de Alvorcaro com o presidente da República, que incluiu até encontros, né? E o último deles durou 1h30, em dezembro de 2024, um dia desses, um ano e pouco atrás. Eles simplesmente tiveram uma reunião longa e com a presença de personagens que ganharam muito dinheiro com o Daniel Alvorcaro, como Guido Mantega, que foi contratado por ele como consultor, assessor, sei lá o que, Aspone, a razão de R$1 milhão por mês. A contratação terá sido feita a pedido de Jacques Wagner, ainda que ele tenha negado. Não que o Jacques Wagner tenha feito isso de motu próprio, ele pediu em nome do Palácio do Planalto. Mas de quem no Palácio do Planalto, né? A conclusão é óbvia, do chefe dele, que é o presidente da República. Por exemplo, o chefe da Casa Civil, em geral, é quem toma essas providências em nome do governo, né? Que é Rui Costa. Se fosse dele a missão, ou se o presidente tivesse confiado a Rui Costa essa tarefa, ele tinha contatos permanentes, né, frequentes com Augusto Lima, com o Daniel Alvorcaro, não teria a menor dificuldade de pedir a contratação não apenas do Mantega, como também do Ricardo Lewandowski para a assessoria do Alvorcaro. Mas, no entanto, quem pediu isso foi Jacques Wagner, o que demonstra mesmo essa proximidade. Enfim, a situação piorou muito, mas é preciso que as pessoas saibam que Lula e Jacques Wagner são unha e carne. São amigos há mais de 40 anos. Lula, quando está fora do poder, ou estava fora do poder e viajava para a Bahia, se hospedava na casa de Jacques Wagner. Eles são amigos desse nível, né? E, portanto, dificilmente Jacques Wagner cometeria um ato de deslealdade ao Lula. Ele não terá feito nada que o Lula não soubesse, ou que, no mínimo, fosse por ele autorizado. É isso que se sabe. É possível que ele saia da liderança do governo? Mas, enfim, do jeito que a coisa está estreando, que enquanto isso, a área de comunicação do Palácio Planalto, de maneira muito eficiente, conseguiu tirar esse assunto do noticiário. Discordo disso. O assunto está no noticiário. E o assunto está nas redes. É irreversível o assunto. E também discordo quando diz que a área de comunicação do governo é eficiente. Não é eficiente. Dê seu like e inscreva-se. Confira a sua inscrição, confira o sininho da notificação. Vá até a aba Seja Membro. Torne-se membro desse canal, aqui do Café com Mortadela. Compartilhe, comente. Vai aparecer o botão REPA. Clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas.